Uau, muito bom estar aqui com vocês. Uma alegria imensa poder servir essa igreja que eu tanto amo. Como o pastor falou, estou acompanhada dos meus pais, meu marido, meus pastores e também amigos queridíssimos ali. Gente, olha a igreja, né? Me vem pregar todo dia em Maricá, se despenca lá de Maricá para eu vir aqui também. Muito bom ter vocês aqui comigo. Agradeço o convite, viu, pastor Carlinhos? Hoje conheci a esposa também. É uma alegria estar aqui. Vocês têm pastores muito, muito abençoados nessa casa. Minha mãe estava lembrando, né, do pastor Teixeira, que ela sempre chama do pastor do amor. Ela dizia que foi um papel importantíssimo na conversão dela há uns 30 anos atrás, né? Mãe, tem um tempinho. Não precisava ter falado essa parte, mas eu sou detalhista, eu sou mulher. Geralmente a gente é assim, né? Pastor Hélio Peixoto também pastoreou meus pais e tem uma influência enorme na vida deles até hoje. Muito bom estar aqui. Eu estava vindo pelo caminho me lembrando de quando a gente fazia, assim que a gente se casou, a gente fez a escola Atos aqui, e a gente estava vindo pelo caminho, eu estava me lembrando da minha primeira aula da escola Atos, em 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Eu lembro que o pastor Hélio estava falando aqui, e ele falou algo que eu tomei para mim. Ele disse, olha, você veio fazer essa escola para você, mas você não tem ideia dos lugares que Deus vai te levar. Você está pensando em você, e Ele está pensando nas pessoas que Ele vai abençoar e tocar através de você. E aquela palavra tocou no meu coração e eu tomei para mim, com muita frequência eu me lembro disso. E eu quero dizer para você que Deus, Ele realmente leva a sério quando você se dispõe diante dEle. E Ele é o Deus do infinitamente mais. Nunca poderia imaginar que um dia eu estaria aqui podendo ministrar sobre vocês aquilo que eu aprendi nesse lugar. Porque Deus é assim. É um Deus surpreendente, é um Deus que nos leva a lugares aonde a gente nem imagina, aonde a gente nem pensa, mas que tem a ver com o propósito dEle para a nossa vida. Então, entrega mesmo o teu caminho ao Senhor de coração. Se rende, confia que no seu amor Ele sabe cuidar bem de nós e o mais Ele sempre fará. Amém? Eu estava meditando no tema que vocês têm ministrado esse ano aqui na igreja, restituição. Eu fiquei pensando sobre restituição. E eu gosto de pensar, né? Restituição quer dizer entrega, devolver, mas a afirmativa que eu mais gosto de restituição, a definição que mais toca o meu coração é fazer voltar aquilo que havia se perdido. E essa frase fala muito comigo. E meditando sobre isso, eu fiquei pensando que eu poderia pregar sobre muitas coisas, porque essa é a essência do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que está sempre fazendo voltar aquilo que a gente dá por perdido, aquilo que a gente acha que não dá mais, aquilo que se perdeu. Ele é um Deus que sempre tem coisas novas a acrescentar e fazer de novo. Se a gente prestar atenção, quando Deus criou o homem para ter um relacionamento com Ele, para ter intimidade com Ele. O pecado entrou no mundo e esse homem se afasta de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus entrega o seu Filho, Jesus vem, morre em nosso lugar, ressuscita, leva sobre si as nossas fraquezas, os nossos pecados, nos enche da sua virtude e nos faz voltar àquela posição original lá do Éden, onde a gente andava em intimidade com Deus, onde a gente fluía de mãos dadas com Cristo, onde a gente podia ter esse acesso, essa liberdade. Então Deus nos restitui a esse lugar original, aonde nós temos acesso à presença de Deus. Então Deus, Ele trabalha dessa forma. Um versículo muito conhecido em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então restituição é a essência do nosso Deus. Mas eu confesso para você que essa palavra, ativando a restituição, ela me desafiou. Ela me fez pensar, se Deus é um Deus da restituição, se essa é a sua essência, se Deus não muda, se Ele é soberano, porque muitas vezes nós não temos desfrutado dessa restituição plena e completa, dessa convicção de que Deus está agindo dessa forma na nossa vida. E eu comecei a pensar e meditar sobre isso e
Tem um texto que diz que os caminhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Eles são muito maiores do que os nossos. E eu quero dizer para você que se você pensar de forma errada, se você pensar distante do que a Bíblia fala sobre você, isso vai te afastar do seu propósito. Então eu creio que muitas vezes a gente não consegue perceber aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, porque a gente começa a pensar de acordo com a forma desse mundo de pensar, de acordo com as nossas ansiedades, com as nossas inseguranças, e a gente se afasta daquilo que Deus tem para nós. Então a gente precisa alinhar a nossa mente com aquilo que Deus nos diz. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não vai ser capaz de compreender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E é por isso que o justo, ele viverá pela fé. Ele não vive pelo que ele pensa, ele não vive pelo que ele sente, ele não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele crê. E a importância da gente ter a nossa mente completamente alinhada com o que a Bíblia fala sobre nós, porque tem momentos em que você também pode não compreender ou perceber aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas você precisa crer que Ele está fazendo sempre o melhor. Porque esse é o Deus que a gente serve, o Deus do infinitamente mais, um Deus que só tem a acrescentar, um Deus de graça, um Deus de favor. Então a gente precisa ter a nossa mente alinhada com a palavra dele. Se você for ver nos discípulos que andavam tão perto de Jesus, mas a verdade é que em muitos momentos eles não faziam ideia daquilo que Jesus estava fazendo. Eu fico pensando, se eu te perguntar qual foi o maior milagre da história da humanidade, talvez a maioria de nós vai concordar que a cruz de Cristo foi um momento extraordinário, aonde Jesus ele se deu, ele morreu em nosso lugar, ele ressuscita, ele nos leva ali, ele inaugura o novo tempo da nova aliança que nós temos com ele, o ano aceitável do Senhor. Mas os discípulos que vivenciaram esse momento, quando eles estavam lá, eles estavam frustrados. Pasmem você, eles não estavam entusiasmados, porque no fundo eles não estavam entendendo. Eles falaram, nossa, mas o véu do templo se rasgou. Não foi Deus quem deu a medida desse véu, a cor desse véu, como assim? A gente largou a nossa vida para seguir a Ele, agora Ele morreu. A Bíblia diz que os discípulos nem ficaram lá, a maioria deles não estava ali para ver. Porque eles não estavam entendendo o maior milagre da história da humanidade acontecendo. E os discípulos não estavam entendendo. Eu quero dizer que na nossa vida muitas vezes é assim também. A gente olha e fala, Deus, eu não estou entendendo nada. Como assim? Foi o Senhor que me deu essa direção. Foi o Senhor que me apontou esse caminho. E agora eu estou tendo que lidar com essa situação. Acabou, rompeu. Como assim? Muitas vezes a gente não consegue entender aquilo que Deus está fazendo. Mas isso não significa que Ele não esteja fazendo o que é melhor para nós. Porque Ele sempre está. Mesmo quando a gente não consegue entender. E pensando nisso, um texto, assim que o pastor Carlinhos me fez um convite, queimou no meu coração lá em Atos, no capítulo 1, porque fala desse momento depois, logo depois, da cruz de Cristo. A Bíblia diz que por 40 dias ele aparece para os discípulos e ele vai ensinando coisas profundas. E a partir do versículo 3 de Atos, no capítulo 1, diz assim: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Uau! Então, em algumas versões diz que certa ocasião, Jesus estando andando com os discípulos, eu fico pensando, talvez um dia comum, uma terça-feira de tarde, eles estavam ali batendo um papo, comendo juntos, e Jesus começa a explicar as verdades do reino de uma forma nunca feita antes, começa a trazer revelações profundas. Então ele faz uma promessa de um presente. E é um presente, Deus ele pode nos dar todas as coisas, mas vai muito além de casa, de conquista, de promoções. Deus promete a eles o melhor presente de todos. Ele promete o Espírito Santo. E o Espírito é a presença do próprio Deus. E os discípulos ficam entusiasmados. Eles dizem assim, uau, legal. Então, quando é que isso vai acontecer? Será nesse tempo?
Quantas vezes a gente pergunta isso para Deus também? Deus nos faz promessas e a gente quer logo saber quando elas vão acontecer. Vai ser agora, vai ser nesse tempo. Então Jesus responde a eles algo que nem sempre a gente gosta de ouvir. Ele diz: o tempo não compete a você saber. Essa parte, quando vai acontecer, quando será, você não precisa saber. Mas uma coisa é certa: quando vocês receberem o Espírito Santo, o texto segue dizendo, vocês também vão receber o poder de Deus, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. Então, os melhores presentes que Deus pode nos dar, eles vêm de dentro da gente. Está aqui dentro, quando Ele muda a nossa forma de pensar através da palavra do Espírito Santo, trabalhando em nós, mudando a nossa forma de ver o mundo, essa comunhão tão íntima, tão pessoal com o Espírito Santo. E eu estava lendo esse texto pensando porque muitas vezes a gente não consegue estar alinhado com essa convicção de que Deus é o Deus da restituição. Em todo tempo Ele está trabalhando para acrescentar na nossa vida, para nos fazer bem. E uma coisa que veio ao meu coração é que porque nem sempre a gente é capaz de compreender o tempo de Deus. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele não segue a sua agenda. Há uns tempos atrás eu preguei só sobre isso lá na igreja, porque essa palavra me sacudiu, sabe? Jesus não segue a nossa agenda, e eu quero te dizer, ainda bem, porque Ele faz muito melhor. A gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo também. Ele tem o seu próprio tempo e os discípulos andavam com Jesus e muitas vezes Jesus parava por coisas aparentemente banais e sem importância. Jesus tinha um ministério ativo, influente, e de repente as crianças vinham até Ele e os discípulos queriam afastar, dizendo, não, ele não tem tempo para isso, não, elas não são importantes. E Jesus parava tudo para dizer, não, deixa que as crianças venham até mim. Jesus, Ele andava numa lógica diferente, sabe, do que os discípulos pensavam e imaginavam. Jesus parava para conversar com um leproso e para curar e para tocar pessoas que ninguém mais tocava. Tem uma vez em que Jesus está andando e Jairo, um homem importante, um mestre da sinagoga, alguém tão referente, tão influente, diz a ele, olha, eu tenho uma necessidade urgente, a minha filha está morrendo. A minha menina de 12 anos está morrendo e Jesus diz que vai com ele. Mas pelo caminho, a Bíblia conta que uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, nem nome ela tem, porque as pessoas identificam ela pelo seu problema. Como é ruim quando as pessoas começam a nos identificar pelos nossos problemas, não é assim? Mas essa mulher vivia isso. Mas a Bíblia conta que ela foi se aproximando de Jesus por trás, uma mulher marcada, ferida, já tinha passado por vários médicos, ninguém resolvia o seu problema. Mas ela toca em Jesus e o que me choca é a atitude de Jesus de parar. Ele não tinha tempo a perder, a filha de Jairo, um homem importante, estava morrendo. E Jesus vira e fala assim, quem me tocou? Os discípulos ficam chocados com a pergunta de Jesus, eu não sei se aqui vocês já viram aqueles vídeos de promoção de mercado, que quando o mercado está num preço bom, eles abrem a porta e as pessoas saem invadindo. Alguém já viu esses tipos de vídeo na internet? Quando Jesus estava fazendo os milagres, eu fico imaginando que devia ser mais ou menos assim, sabe? Todo mundo se atropelando e se tocando, e os discípulos falam, como assim? Quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Mas Jesus fala, não, de mim saiu o poder, alguém me tocou. E ele começa a procurar aquela mulher. E a mulher fica apavorada, porque ela fica com medo. Ela não se achava digna, ela não se achava importante o suficiente para estar ali. E ele tinha algo urgente para resolver, mas ele para. Então aquela mulher se apresenta e ela diz para ele, a Bíblia diz que ela conta a ele toda a verdade. E Jesus fala para ela, filha, seja livre do teu mal. Vai em paz, a tua fé te salvou. Essa é a única vez na Bíblia em que você vai ver Jesus chamando alguém de filha. Olha que coisa extraordinária. Sabe por que Jesus parou? Porque ele sabia que a cura dela ia muito além do seu corpo. Quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada da hemorragia, mas existia algo dentro dela que precisava ser curado também. E Jesus para dizer, você não precisa se aproximar de mim por trás. Você não precisa chegar pelo cantinho, porque você também é minha filha.
Jesus nunca chamou ela da mulher de fluxo de sangue. Eu fico imaginando que quando chegar no céu, a gente vai ter acesso a alguns heróis da fé. E se você chegar a essa mulher e dizer assim, olha, a Bíblia não diz o seu nome, então você fala para ela, você é a mulher do fluxo de sangue. Eu fico imaginando que ela vai responder, não, eu sou a única que Jesus chamou de filha. Que ele parou tudo, algo urgente, só para dizer para mim que eu tinha valor, só para dizer, filha, você é digna da minha atenção, do meu olhar. Jesus era assim, e olha só você, nessa noite ele parou tudo para fazer a mesma coisa com você. Só para te dizer, filho, eu estou atento ao que você está passando. Você pode não estar entendendo, você pode não estar compreendendo, você está ouvindo de restituição, de acréscimo na sua vida. Parece que nada está acontecendo, mas só parece, porque eu estou agindo e fazendo algo, porque você é minha filha e pronto. É o Deus que a gente serve. Mas então alguém chega e fala assim, Jesus, mas você perdeu o time, porque enquanto você curava ela, a filha de Jairo morreu. Jairo, não incomoda mais o mestre não, porque a sua filha já morreu. Você já recebeu algumas sentenças de morte também na sua vida? Algo que falaram assim, não incomoda ele não, já era, parte para outra. Mas Jesus vira para Jairo e fala assim, Jairo, não temas, crê somente. A menina está dormindo e ela chega lá e um grande milagre acontece. Porque pode até aparecer na sua agenda que Deus se atrasa, mas Jesus ele tem o seu próprio cronograma, sabe? E é sempre melhor do que o nosso, a forma dele de fazer é sempre maior, é porque nem sempre a gente é capaz de compreender. Marta manda um recado para Jesus dizendo, Jesus, Lázaro, teu amigo está morrendo. Ele está morrendo, vem ver. E a Bíblia conta, está escrito lá que Jesus fica esperando. Era urgente, como assim fica esperando? Eu fico imaginando que a vontade de Marta, quando Jesus chegou, devia ser falar assim, poxa, quando eu te chamei para comer, você veio rapidinho. Encheu minha casa com um monte de homem, Maria ficou aqui na boa, ouvindo, você ainda me deu um puxão de orelha. Eu fiquei lá cozinhando, agora o teu amigo estava morrendo e você não veio. Parecia que Jesus estava atrasado. Sabe o que Jesus responde? Para ela, ele diz, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Você não está entendendo, Marta? Eu tenho o cronograma de tudo nas minhas mãos e pronto. E mais um milagre acontece. Quando parecia que Jesus estava atrasado. Quero dizer para você que ele, quando te faz a promessa, ele sabe todos os caminhos para que você chegue até ela. Ele é um bom motorista, não precisa ficar sinalizando não, sabe? Não sei se você, como esposa, que a gente, se na sua casa também é assim, a gente gosta de falar muito, e quando o marido está dirigindo, você fica, você viu a bicicleta? A pessoa está atravessando, toma cuidado. Mas algum marido sofre com isso, ou é só o meu? Eu tenho tentado melhorar. Outro dia meu marido falou assim para mim, amor, você sabe que eu também dirijo quando você não está aqui, né? Eu também consigo fazer isso sem você do lado, me apontando todo mundo que está na calçada. Mas a gente fica assim, querendo apontar para Deus o caminho. Ei, Deus, você está vendo? A hora perfeita era agora. Deus, fulano já passou, ele tem a minha idade, ele já está lá na frente. Ei, eu estou achando que você está um pouquinho atrasado. Ele não se atrasa, ele tem o tempo perfeito. Ele sabe fazer muito melhor do que você. É porque ele está vendo coisas que você não consegue ver. E a ressurreição, ela tem um cronograma diferente. A questão é que a gente fica preso no passado, pensando, o que eu perdi, olha o que ficou para trás, olha, me passaram a perna, eu fui injustiçado. Ou então a gente fica preso no futuro. Como vai ser? Como eu vou resolver isso? Quando Deus te trouxe aqui para dizer para você, eu sou o grande eu sou, o grande eu sou, aquieta o teu coração, eu sei o que eu estou fazendo, não dormitará aquele que te guarda, os olhos dele estão atentos sobre você, sempre, sempre. Ele diz, eu restituo aquilo que o gafanhoto comeu. Eu restituo a alegria que a depressão roubou. Eu consigo te levar mais longe, mais rápido. Quando você acredita que o medo te paralisou. Ele é o Deus da restituição, o Deus da novidade. Sempre tem coisas novas de Deus para a nossa vida. Mas será que você também se pergunta, como eu às vezes me pergunto, Deus, será que seria mais fácil a gente confiar em você se você nos desse o cronograma? Já pensou isso?
Quando Deus te faz uma promessa, Ele dá o cronograma junto. Não parece que ia ser mais fácil? Olha, você vai passar por isso e aquilo outro, mas eu tenho aprendido uma coisa. Não seria mais fácil, não. Sabe por quê? Você não ia aguentar a programação. Você não saberia o que fazer com isso. Você ia ficar um pouco assustado. Quando Jesus chama os discípulos para andar com Ele, Ele vê eles ali pescando. E Ele fala assim, ei, vocês gostam de peixe? Então vem e me segue. Olha que legal. Ele deixa alguns detalhes de fora. Ele não fala sobre as perseguições, ele não fala sobre o cansaço de ter que andar a pé de uma cidade para outra, ele não fala que eles seriam manchete todos os dias. Se os discípulos estivessem no Twitter, eles seriam cancelados com frequência. Eles foram cancelados à sua maneira da época, sabe? Mas Jesus não conta. O detalhe sobre a cruz, ele deixou um pouquinho para depois. Deus não é detalhista em algumas coisas, Ele simplesmente nos faz a promessa, mas Ele já sabe o caminho. Pode não estar na sua agenda, mas estava na agenda de Deus. Quando Deus vira para Abraão e fala assim, ei, Abraão, você tem 75 anos, eu sei, a sua mulher era estéril, mas eu vou fazer de você um pai de multidões, uau! Só que Ele não contou que ele ia ter que esperar 25 anos para isso acontecer. Deus vira para um senhor. Já estava tarde quando Ele faz a promessa e Ele ainda faz Abraão esperar mais tempo. Como deve ter sido difícil. Mas Deus é assim, sabe, de bênçãos inesperadas. São homens de 100 anos tendo filho, porque Ele tem o seu próprio tempo. Ele é soberano sobre tudo. Porque para Deus não haverá impossível em nenhuma das suas promessas. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Quando Deus nos fala sobre o Espírito Santo, Deus não prometeu para você uma agenda. Deus não prometeu um cronograma. Deus não prometeu que você iria sempre se sentir bem e confortável até a promessa se cumprir, entendendo tudo o que estava acontecendo. Ele não te prometeu uma agenda, mas Ele te prometeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele, quando você tem experiências com Ele, Ele te guiaria a toda a verdade. Lá em Números, a Bíblia nos conta que quando Deus dá todas as instruções para o tabernáculo, Ele é detalhista para algumas coisas. Mas como ia funcionar? Como que Ele ia andar? Como Ele ia se mover? A Bíblia diz que havia uma nuvem sobre o tabernáculo. E aquela nuvem, ela representava a presença de Deus. Como é que era o tempo da caminhada? Era simples. A nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. Ó, Deus, a nuvem está atrapalhando aqui, né? A gente já está a fim de se mover. Mas não era assim. Eles simplesmente seguiam a direção da nuvem e a nuvem representa a presença de Deus na nossa vida. Eu quero dizer para você que o segredo é a intimidade com o Espírito Santo. Para Ele te dizer quando você tem que correr, quando você tem que parar. Porque não tem a ver com ir rápido. Em alguns momentos Deus acelerou. A Bíblia diz que Ele ungiu os lombos de Elias e ele correu mais rápido que as carruagens do rei. Ele foi muito rápido. Mas a Bíblia diz que quando Jacó se reencontra com seu irmão Esaú, um dos encontros mais lindos de reconciliação, Jacó diz a Esaú, vai na frente, porque eu vou no passo das crianças. Eu vou no passo dos meninos, porque eu vou chegar lá, mas a minha família vai estar do meu lado, ninguém vai ficar pelo caminho. Então eu vou no passo dos meninos. Não tem a ver com ir rápido, não tem a ver com ir devagar, tem a ver com você seguir a nuvem. Você está em sintonia e sensível àquilo que o Espírito Santo está guiando você. O diabo sempre vai tentar trabalhar na nossa vida para a gente pensar que a gente está fora do tempo de alguma forma. Sempre vai achar que a gente está muito adiantado ou muito atrasado ou alguma coisa já deveria ter acontecido na nossa vida, mas... Sabe, eu tenho um recado de Deus para você hoje que acha que Deus está atrasado. Eu tenho um recado para você que acha que você é muito novo ou que você é muito velho para fazer algo que Deus está dizendo para você. Eu tenho um recado para você que acha que você está fora do tempo. Eu quero dizer algo muito simples. Para de tentar agendar Deus. Pare de tentar agendar Deus. Para de tentar agendar Deus. Jeremias disse, mas eu sou só um menino. Ele se achava muito novo. Já para Abraão, mas eu estou muito velho. Meu tempo já passou.
não tem a ver com idade, não tem a ver com tempo, tem a ver com Deus que nos enche e nos direciona para o seu propósito constantemente. Porque quando Deus te chamou para andar com Ele, Ele te fez promessas. E Deus não é maluco para te fazer uma promessa e depois não saber como realizar isso na sua vida. Deus não é maluco de te fazer uma promessa e falar assim, não, mas peraí que dessa vez eu já exagerei, eu estava um pouquinho empolgado. Agora eu não estou sabendo como consertar esse problema. Deus, ele não age dessa forma, Ele não faz isso. Quando Ele nos apontou o caminho, Ele já sabia exatamente aquilo que a gente precisava para estar lá. E Deus sabe fazer melhor num cronograma diferente do nosso. Então, quero dizer para você que para você andar com Deus, você precisa gostar de surpresas, sabe? Porque Ele é um Deus que nos surpreende muitas vezes. A Bíblia conta que Jesus ele teve um encontro com uma mulher samaritana. E eu gosto muito desse texto. Tem um versículo que diz que Jesus ele chegou a Samaria, era necessário passar por Samaria. E se você for ler o texto com atenção, você vai ver alguns detalhes que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Eles evitavam passar por Samaria, existia uma rixa um pouco antiga, mas Jesus disse, eu preciso passar por Samaria. Eles saem cedo, começam a sua jornada. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus chegou a Samaria, ele estava cansado da viagem. Eu amo quando a Bíblia deixa alguns registros de Jesus que a gente pode se identificar tanto, sabe? Jesus cansou da jornada, Jesus cansou da viagem, mas a Bíblia diz que ele sentou na beira do poço. E os discípulos foram buscar comida porque era meio-dia. Os discípulos estavam pensando em comida, mas Jesus estava pensando na colheita. E tinha uma mulher ali que Jesus precisava ver. Só que quando Jesus pede água para aquela mulher aparece com seu jarro e ela vai tirar a água. E Jesus vira para ela e pede água para ela, ela fica surpresa. Ela fala, como assim? Você, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, para te dar água, como assim? Ela fica surpresa. Eu fico pensando que aquela mulher, quando saiu de casa, não podia imaginar jamais que ela estaria prestes a viver o encontro mais emocionante da sua vida. Talvez ela não fizesse ideia, eu acredito que ela de fato não faria, de que ela estava pronta a encontrar com o seu Salvador. É por isso que Deus ele nos chama a ter sempre uma expectativa acesa dentro do nosso coração. Davi escreveu no Salmo dizendo, eu pereceria sem dúvida se eu não cresse que eu veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. É o desejo de Deus que você a cada dia tenha expectativas de que Deus está agindo em seu favor. Mesmo quando as situações estão contrárias a você, que você possa dizer, não, a bondade e a misericórdia certamente me seguem todos os dias da minha vida. Ah, mas está complicado, eu não sei o que fazer, ok. Mas Deus não era, Deus não teria sido, Deus não foi por mim. Deus é por mim. No tempo presente, agora, enquanto eu estou aqui, ouvindo a sua palavra, Ele está agindo em meu favor. Ele sabe o que eu preciso, Ele está movendo. Então, meu coração precisa estar cheio dessa expectativa. De que Deus sabe me maravilhar. Então ele tem um encontro com essa mulher, ele oferece a ela a água da vida, e então algo sobrenatural acontece, aquela mulher larga o jarro ali, ela foi buscar água, mas ela encontrou a fonte do poço que jamais cessa. Ela encontrou tudo aquilo que ela precisava e ela sai dali, ela se torna uma evangelista, porque a Bíblia diz que ela começa a falar em Samaria a respeito daquilo que ela tinha vivido com Jesus. Os discípulos estavam pensando em comida. Alguém fica mal-humorado com fome? Oh Deus, mas agora é realmente a hora do almoço, é meio-dia. Tenho minhas necessidades. E os discípulos estavam seguindo as necessidades naturais. Mas Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher, porque ele chega na hora exata, no tempo exato, no momento perfeito, para cumprir o plano que ele tinha estabelecido para ela. E quando a gente vê e lê a história da mulher samaritana, é interessante o que a gente encontra ali, porque tem um detalhe na Bíblia que diz que a terra que ele estava era próxima de uma terra que Jacó havia dado para José. E aí eu me lembrei dessa história enquanto eu meditava nisso, porque eu creio que a reviravolta que Deus faz na história da mulher samaritana vai muito além de alguém que foi buscar água e encontrou outra coisa. Tem a ver com Deus
que pega coisas que a gente dá por perdido, por morto, por rótulos que a gente coloca de já não tem mais jeito, de que na minha família as coisas são assim mesmo, para a gente nada muda. Tem a ver com sentenças que a gente recebe na nossa vida e um Deus que é capaz de transformar isso em bênção, em infinitamente mais. Então a Bíblia fala, nos lembra aqui, de José, o nome dele aparece. E eu fiquei pensando que por 22 anos Jacó chora, acreditando que José estava morto. 22 anos sofrendo pela perda de um filho, sem imaginar aquilo que Deus estava fazendo. A gente lê a Bíblia e acha que as coisas acontecem do dia para a noite, né? As coisas levaram tempo, tiveram seu tempo de se cumprir. Eu me lembrei dessa passagem lá em Gênesis, no capítulo 48. Fala sobre a bênção, quando Jacó para abençoar José. E essa passagem falou comigo, porque aqui fala de coisas inesperadas, daquele momento em que você já não espera mais. Fala de bênçãos improváveis. Fala de coisas que receberam sentenças de morte. Elas são totalmente transformadas. Em Gênesis, no capítulo 48, no versículo 11. Jacó diz, então disse Israel a José, eu não cuidaria a ver o teu rosto. E eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Esse versículo, fiquei meditando nele. Existe uma versão que diz, eu pensei que eu nunca mais fosse te ver. Jacó diz para José, eu pensei que eu nunca mais fosse ver você. Durante 22 anos eu acreditei que nunca mais eu fosse ver você. Mas agora Deus não só me faz ver você, como Ele me deixa ver os seus filhos. Uau! Quanta gente pensa tão limitado com as coisas dessa terra. A gente se perde do propósito daquilo que Deus está fazendo. Que Deus está nos dizendo que existem coisas que você tem dado por perdido. Que Deus te diz, mas eu ainda não acabei. Você não tem ideia do que eu estou fazendo, do que eu estou movendo. Você não só verá José novamente, como você verá os filhos de José de novo. Quais são os Josés da sua vida que você tem chorado por acreditar que essa promessa já não vai se cumprir mais? Se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. E o texto segue, eu não vou ler para não tomar muito tempo, eu não quero me alongar, mas a Bíblia diz, se você quiser ler depois com atenção, que Jacó ele começa a abençoar os filhos de José. Então ele pega a mão direita e ele coloca sobre o filho mais novo de José. Só que se você conhece um pouquinho daquela fase, você sabe que as bênçãos maiores eram dos primogênitos. Aí a Bíblia conta e deixa claro que José não gostou disso não. José pega a mão do pai, troca e fala assim, não pai, peraí que eu tenho que consertar um negocinho aqui. Não é assim. A gente fica achando que Deus tem que seguir a lógica humana. Que Ele tem que caber dentro da nossa caixinha, que Ele tem que fazer as coisas do jeito que a gente acha que é certo. A gente fala, não, desse jeito eu não estou gostando, não. Queria que fosse diferente. José fala isso para Jacó, e Jacó fala, ei, o mais velho vai ser muito grande, mas o mais novo vai ser maior. Ele não segue a lógica, e é isso que me chama a atenção no texto. Eu quero dizer para você que muitas vezes na sua vida o que você está passando vai parecer ilógico para que você se acostume a olhar com os olhos da fé. Porque os olhos da fé não seguem a lógica humana. Não tenta empurrar a mão de Deus para o ladinho, não, e pedir para Ele fazer diferente, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Jesus não se atrasa, Ele tem a sua própria agenda. Não é tarde, não é cedo. O dia que se chama hoje é o tempo que Deus nos deu. E é tempo da gente viver a promessa e dEle fazer na nossa vida aquilo que Ele tem para cada um de nós. Se a gente fizesse um panorama da Bíblia, o pastor Teixeira nos deu essa aula na Atos. Lembra, amor? Panorama bíblico do Antigo Testamento. E se a gente fizesse um panorama da história da Bíblia, a gente consegue ver que desde o início, Deus é um Deus que aquilo que tem por perdido, quando a gente pensa que é o fim, quando a gente pensa que acabou, com Deus só parece. Porque Ele recomeça e faz de outra forma.
Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, eu fico pensando que parecia que era o fim. Parecia que tinha acabado. Quando seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, são jogados dentro da fornalha ardente, parecia que era o fim. Essa história é muito interessante. Eu amo essa história desses meninos na fornalha, porque é muito legal você pensar que o rei não chama eles e já sai jogando na fornalha. O rei dá uma opção para eles. Fala assim, olha, se vocês se dobrarem diante de mim, vocês vão ser livres da fornalha. Mas, se vocês não se dobrarem, fiquem sabendo que não tem Deus que será capaz de livrar vocês da fornalha. Oh, ele não sabia com quem ele estava falando. E a resposta daqueles meninos é extraordinária, porque Deus está levantando uma geração que vive pela fé. Só que eles começam dizendo assim, olha, fique sabendo que se Deus quiser nos livrar, Ele é poderoso para livrar. Isso é fé no milagre. Mas eles seguem dizendo, mas se Ele não fizer desse jeito, se Ele não fizer dessa forma, fique sabendo que nem assim nós nos dobraremos diante de você. Isso é fé na soberania. E Deus quer levantar uma geração que se move pela fé na soberania de Deus. Que entende que Ele é soberano. E por 4 vezes a Bíblia diz que aqueles meninos são jogados amarrados dentro da fornalha. Não é à toa que a Bíblia dá esse detalhe. Eles foram amarrados, foram jogados dentro da fornalha amarrados. E por 4 vezes você vai lá que eles estavam amarrados. E o rei fica surpreso. E diz, nós não jogamos 3 amarrados? Por que eu vejo 4 andando livremente? Não faz sentido. A única coisa que o fogo teve poder de queimar foram as amarras que prendiam as mãos daqueles meninos. Porque a Bíblia diz que nem o cabelo, nem a roupa deles tinha cheiro de queimado. Porque na soberania de Deus, Ele é capaz de fazer muito além do que a lógica humana nos consegue pensar. E a Bíblia é cheia dessas histórias onde parece que é o fim, mas quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, só parece. Porque se Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele nos fez. E desde Gênesis a gente pode ver esse padrão de um Deus de recomeço que nos habilita a recomeçar também. Porque quando Ele nos faz a promessa, Ele já viu ela se realizar. Porque o teu futuro para Deus é passado, porque Ele já esteve lá. Então Deus não fala para você algo de que Ele não sabe a respeito. A Bíblia diz que nosso Deus, desde antes do início, Ele já viu o final. Então, quando Deus te fez uma promessa, Ele não fez um palpite. Ele não disse, talvez, dê para acontecer, eu acredito que vai dar. Não, Ele disse, porque Ele esteve lá. E Ele falou assim, vai ser dessa forma. Em todas essas coisas, vocês são mais do que vencedores por meio daquele que te amou. Ele já esteve lá no futuro. Ele já esteve lá naquilo que está inquietando o teu coração, naquele problema que você acha que não tem solução. Ele já esteve lá no futuro e Ele já te disse, filho, descansa o teu coração, porque Ele cuida bem de você. O nosso Pai está cuidando do nosso amanhã. Então, se a gente parar para olhar a história da Bíblia, a Bíblia diz que Deus criou o homem e Deus soprou o seu espírito dentro do homem. Mas esse homem que Deus criou, a Bíblia conta também que a serpente aparece para Eva. Eva cai na história da serpente, Adão também. E o pecado afasta de Deus. E se você for ler em Gênesis no capítulo 3, Deus ele começa a dar muito mais do que uma sentença, porque Deus ali também faz uma promessa. Ele disse que da descendência da mulher, dela, viria aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Deus faz uma promessa. Só que Deus não conta para Eva que essa promessa só ia se cumprir 4.000 anos depois. Esse detalhe Ele deixou de lado. Mas Ele fez a promessa. E Ele tinha um tempo perfeito dela acontecer. E se você for ver no capítulo seguinte da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 4, a Bíblia começa a nos contar sobre a descendência da mulher. Ela havia recebido uma promessa aonde? Na sua descendência. E o capítulo 4 começa com Caim matando Abel. Não quero me alongar nos detalhes do texto, tem tanta coisa interessante aqui, mas para a gente não perder tanto tempo,
Eu fico pensando que essa situação acontece para desestabilizar Eva da promessa. Ela podia não entender bem o que Deus estava fazendo, mas ela sabia que da descendência dela é que viria, que passaria por ali. E de repente um irmão está matando o outro, mas quando chega em Gênesis 4:25, a Bíblia diz que Eva teve intimidade com Adão. E Deus deu uma semente no lugar de Abel. E Eva, ela gera Sete. Quando parecia que tinha acabado, quando parecia que tinha rompido, Deus recomeça na vida dele. E a Bíblia diz que ali passaram a invocar a adoração, o nome do Senhor, e Deus começa de novo. Só que a Bíblia segue dizendo que quando os descendentes de Sete conhecem as filhas dos homens, eles se perdem. Então, mais uma vez, parecia que tinha acabado. Parecia que a promessa tinha morrido, mas então Deus recomeça em Noé. Deus encontra em Noé um ponto de recomeço. Ele passa 100 anos construindo a arca. Uma semana dentro da arca sem cair chuva, para passar 40 dias lá dentro. Parece tempo demais investido, né? Mas Deus não segue a nossa lógica humana no tempo. E Ele recomeça em Noé. E Ele recomeça com a humanidade, o seu propósito. Mas a Bíblia conta que depois disso tem um momento onde um filho de Noé encontra sua nudez e aquele filho é amaldiçoado. E parece de novo que tinha acabado. Mas então Deus reencontra em um idólatra, ele vê um idólatra com potencial e ele encontra Abraão. E ele recomeça em Abraão. Segue em Isaac. Jacó, eu acho que Jacó é alguém que você nunca gostaria de ter no seu time. Era um trapaceiro, era alguém, um enganador. Mas ele tem um encontro com Deus, ele se transforma em Israel. E enquanto ele está chorando pela morte de um filho, tem um menino lá dentro de uma cela do Egito que está sendo preparado para ser um grande governador. E olha que interessante a gente pensar, foi a fome que fez com que os irmãos se aproximassem de José para que o cumprimento do propósito acontecesse. Às vezes a gente vê um cenário caótico e a gente não entende que o que a gente chama de atraso, a gente chama de algo fora do lugar, são convites para Deus manifestar o seu poder na nossa vida. Então Deus recomeça em José. E Deus vai seguindo a história. E quando parecia que ia acabar, porque José teve um papel importante no Egito, mas se passam 400 anos. E a Bíblia diz que tinham se esquecido de quem tinha sido José, e os hebreus começam a sofrer nas mãos dos egípcios, e eles oram a Deus. Eles clamam a Deus pedindo por socorro. Então Deus encontra em Moisés o ponto do recomeço, e ele levanta um libertador. Então ele tira o povo do Egito, ele começa a direcionar para a terra que ele tinha. Só que por atitude de tocar na rocha, Deus diz: Moisés, você não vai entrar. Então ele recomeça com Josué. E Josué entra em Jericó, derruba as muralhas de Jericó, entra na terra, conquista a promessa. Mas o povo começa a pedir um rei. O povo queria um rei. Então Deus levanta Saul. E Saul começa muito bem. Só que ele se perde no processo. Então Deus recomeça em Davi. E Davi foi um grande rei. Unificou os reinos, trouxe a arca de volta para a presença. Quando Davi assume o trono, a primeira coisa que ele faz é: cadê a arca? Eu quero saber onde é que está a arca. A presença precisa voltar, e ele começa a trazer a presença de Deus de volta, um grande guerreiro. E Deus começa a querer uma casa. E ele fala: Davi, as suas mãos estão sujas de sangue, você não vai construir. Então Deus recomeça em Salomão. E quando Salomão começa, ele começa bem, e a glória de Deus enche até o dia em que ele falha. Então Deus levanta os seus profetas. Deus levanta pessoas para falar em seu nome. Mas acontece que por 400 anos, Deus fica em silêncio. Deus não fala nada. As pessoas falavam de um Deus que falava, de um Deus que fazia. Mas naquele momento Deus fica em silêncio, até que de repente um homem
um pouco estranho, que morava no deserto e comia gafanhoto, começa a falar em nome de Deus, e Deus quebra o seu silêncio com João Batista. Mas a mulher de Herodes se surpreende e ela se incomoda com aquilo, e ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja, e assim acontece. Só que então uma cabeça de um corpo se levanta. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E o ministério de Jesus começa. E ele começa a curar, falar, profetizar. Então a Bíblia conta que chega o momento da cruz. E os discípulos ficam, como assim? Um silêncio. Mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Deus tem o tempo perfeito. A promessa que Deus fez a Eva 4.000 anos depois se cumpre em Jesus. Porque Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu me lembro quando a minha avó faleceu, no dia do enterro, eu estava na casa dela, meu pai saiu como avô para resolver as coisas. E eu fiquei na sala da casa da minha avó e a Bíblia dela ficava embaixo da televisão. Eu tinha 16 anos, eu lembro de abrir a Bíblia da minha avó. E tinha muitas orações por mim lá dentro. Ela orava por mim, ela orava pelo meu irmão. Ela orava por nós. Eu me emociono de pensar nisso, porque a minha avó morreu sem ver o cumprimento das promessas. Mas Deus não se esqueceu. E aquela promessa que Ele fez lá atrás, Ele cumpre. Porque Ele tem o tempo perfeito. Não é pelo que você vê, não é na sua hora, não é na sua agenda. Mas é o tempo perfeito que Deus tem para cada um de nós. E eu quero terminar com esse texto. Porque a Bíblia conta que não acabou em Jesus. Começou um novo tempo. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 6, a gente vê que em Apocalipse, por 4 vezes, aparece a palavra mistério. Nas cartas de Paulo, 20 vezes vai aparecer a palavra mistério. Deus é um Deus que contou muitas coisas através dos seus profetas, mas a Bíblia diz que teve algo que Deus pegou desde o início, desde a fundação do mundo, e Ele escondeu nele um mistério. E olha o que o texto diz para nós, a partir do versículo 6. Entretanto, expomos sabedorias entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem dos poderosos dessa época que se reduzem em nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. E esse mistério que estava oculto, ao qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Isso me chama a atenção porque tudo que está na Bíblia foi escrito para a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que tem um mistério que Deus guardou para a nossa glória. Uau! Do que é isso que ele está falando? Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Então ele nos conta o porquê Deus guardou. Ele fez um mistério, ele nos não contou. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O versículo 10, para terminar, diz: mas Deus não la revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então tem algo que a Bíblia diz que Deus guardou como mistério para a nossa glória. E Ele não contou. O diabo sabe tudo que está escrito na Bíblia, mas ele não pode saber aquilo que Deus não contou. E a Bíblia diz que tem algo que Deus não conta, e Ele não conta, porque se soubessem, não teriam crucificado o nosso Salvador. Jesus tentou dar uma dica. Jesus falou assim: olha, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Jesus estava dizendo: se eu morrer, muitos outros como eu irão aparecer. Lá em Colossenses, no capítulo 1, diz que o mistério que estava oculto foi
revelado. E que mistério é esse? Cristo em nós, a esperança da glória. Você foi o mistério que Deus escondeu. Esse mistério é a igreja. Ele não fala, sabe por quê? Porque se o diabo soubesse que matando Jesus, ele estaria levantando uma geração de filhos que carregam a glória de Deus, ele não teria crucificado o nosso Salvador. Jesus morreu na cruz para que ele pudesse recomeçar através de nós. Uau! Você é a resposta de Deus para esse mundo, para esse tempo. A esperança de ver o mover de Deus nessa história está em você entender que você é a habitação do próprio Deus. Cristo mora dentro de mim, dentro de você. Ele não nos deu uma agenda, Ele não nos deu um cronograma, Ele não nos deu os detalhes que muitas vezes nós gostaríamos de ter, mas Ele nos deu o Espírito Santo. E quando a gente caminha com Ele, quando a gente é cheio dele, ele também nos enche do seu poder. Você carrega a glória de Deus. E ele recomeçou no mundo através de nós. Você pode se colocar de pé, eu quero orar por você. E eu quero orar para que o seu coração esteja tão aliançado, tão sintonizado naquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Para que você não perca tempo com pensamentos que não condizem com o que Deus tem para você. Para que você não levante mais falando, ai, para mim as coisas são sempre tão difíceis, para mim nada dá certo, para mim não tem jeito. Mas para que quando Deus te faça uma promessa, quando uma palavra é liberada a você, você possa se agarrar a ela com fé. Porque tudo que Deus nos dá é pela graça, mas nós recebemos pela fé. Um dia desse altar, Deus liberou uma palavra. Eu estava sentada ali e eu falei, Deus, é para mim. Eu recebo, eu creio que Tu pode me surpreender. Tu pode fazer mais do que aquilo que eu imagino. E eu simplesmente me entrego. Eu me rendo ao Teu querer. E Deus leva a sério as decisões que a gente toma diante do altar. E eu quero te dar a oportunidade de fazer isso nessa noite. Eu quero convidar você a render o teu coração diante dele. Eu quero convidar você a sair do controle da tua vida, a parar de querer dar dicas para Deus, de apontar o caminho para Ele, de dizer a Ele, olha, mas está um pouquinho atrasado, olha, mas já aconteceu para todo mundo, parece que você se esqueceu de mim. Quando a Bíblia diz, você por acaso não sabe, não dormitará aquele que te guarda, os olhos dele estão atentos sobre você, nada passa despercebido diante dele. Se algo é importante para você, é importante para Ele também. A Bíblia diz que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Não tem nada a seu respeito que não seja importante para Ele. Não tem nada a seu respeito que Ele não se interesse, que Ele não se envolva. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Comece a reconhecer a boa mão de Deus agindo sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a sua história, sobre os seus sonhos, sobre o teu futuro. Comece a perceber que Deus está com as suas mãos sobre você. O Salmo 139 nos conta isso. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a tua mão, nós estamos guardados pela tua presença, pelo teu espírito. Amamos a tua presença, Deus, desejamos a tua presença. Pare de querer respostas. Pare de querer que Ele te mostre quando vai ser isso, porque Ele veio aqui para te dizer, olha, a você não compete saber tempos, não compete saber datas, mas você precisa saber em quem você tem crido. Isso não pode sair do teu coração. Tem muitas coisas que você não vai saber, tem muitas coisas que você não vai compreender, mas você precisa dizer, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor, Ele vive, e por fim Ele se levantará em meu favor, porque Ele é por mim. E agindo Deus, quem impedirá? A minha vida está escondida nas tuas mãos de amor. Olha a história, Ele cuidou de tudo com detalhe, Ele teve tudo sob controle. Você realmente acha que Deus não é capaz de dar conta da tua vida?
Você realmente acha que Ele não é capaz de dar conta dos teus sonhos, dos teus propósitos? Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. O realizar é dele. A nossa parte é encher a nossa boca de louvores, de ações de graça, de gratidão e dizer: Senhor, eu me rendo, eu confio, eu escolho o teu jeito, eu escolho a tua forma, eu escolho o teu tempo, eu só quero o teu Espírito, eu só quero a tua presença, porque Deus não me prometeu detalhes, mas Ele me prometeu o Espírito Santo da promessa para caminhar comigo, para me dizer que Ele nunca me deixaria só. Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É necessário que eu vá, mas vocês vão receber o Espírito Santo da promessa. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Nós somos um com o próprio Deus. Ele se importa com você. Cada pensamento que passa pela sua mente, Ele já conhece. Antes que a palavra chegue à tua boca, Ele já sabe. No meio dessa multidão, Ele te vê. No meio de tantas pessoas, Ele te encontra. Ele sabe a tua necessidade. Eu quero convidar você a render ações de graças a Ele nessa noite. Deixar subir o som da sua gratidão. E dizer: obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigada porque Tu és o Deus da minha vida. Obrigada porque Tu és o Deus do meu amanhã. Obrigada porque a Tua boa mão está sobre mim. Obrigada porque Tu controla, porque Tu governa sobre a minha vida. Obrigada porque sempre tenho mais de Deus. A Bíblia diz: olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade. Mas para a terra que estava aflita não continuará em obscuridade. Aonde havia trevas, viu-se uma grande luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Para que se estenda o teu governo e que venha a paz sem fim. Que venha a paz sem fim, Senhor. E nós, a tua igreja, declaramos nessa noite que venha o teu governo, que venha o teu governo sobre nós. Tu és o Deus que faz caminhos, Tu és o Deus do infinitamente mais, Tu és o Deus do extraordinário. E nós nos rendemos às tuas mãos de amor, porque nós confiamos no teu infinito amor. Nos rendemos ao teu cuidado e descansamos na certeza de que Tu és soberano. Tu és o nosso Deus, acima dos nossos problemas, acima das nossas fraquezas, acima das nossas necessidades, acima das nossas limitações. Tu és o Deus que nos faz andar altaneiramente. Faz os nossos pés como os da corça. Tu és o Deus que faz forte ao cansado e renova a força do que já não tem nenhum vigor. Porque os jovens se cansam e de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós estamos em Cristo Jesus, estamos escondidos em Ti, Senhor, revestidos pelo Teu manto de justiça, envoltos pela Tua graça, Senhor. E queremos declarar, acima de qualquer circunstância, que Tu és o Deus da nossa vida. Será que você pode fazer essa declaração de fé? Levantar as suas mãos e dizer: Tu és o Deus da minha vida e eu Te entrego o meu tudo, porque Tu és digno de tudo.